Pessoal, é o seguinte. Ah, ah, colocar aqui a câmerazinha aqui e esquecer. Pessoal, bom dia a todos, né? Espero realmente que todos estejam bem, espero que realmente todos estejam se cuidando e que no decorrer dessa pandemia nós consigamos realmente superar todas as nossas questões de déficit de aprendizagem que durante esse período remoto nós tivemos, tá certo? Porém, o nosso tema de hoje é, os dilemas da cidadania. Em uma perspectiva geral, vamos abordar algumas questões sociais e algumas questões políticas que regem no Estado no que diz respeito à abordagem e à implantação da cidadania no contexto da Constituição. Nós temos que lembrar que a cidadania ela tem vários aspectos políticos e sociais que ou impedem que ela seja realizada, tá? Ou garantem a sua realização. Mas como assim, Josiano? Eu falo no sentido da abordagem de políticas públicas e políticas sociais que tenham uma relação direta com os direitos que cada cidadão tem no decorrer da sua vida política, tá certo? Em um contexto geral, nós vamos perceber que a cidadania em si, ela rege por causa da pressão que a massa coloca no Estado. Uma pressão que diz respeito às questões de implantação de determinados direitos trabalhistas, determinados direitos de gênero, determinados direitos de práticas culturais ou direito às práticas religiosas que cada um tem, que cada um exerce, e também tem uma relação direta com a forma que cada classe em si passa a exercer o seu processo de subsistência por meio desses mesmos direitos que foram conquistados por uma questão de trabalho, por uma questão de direito a se movimentar contra o patrão, contra o capitalista, né, para que assim o indivíduo de classe baixa e classe média não seja injustiçado diante das questões financeiras que o Estado meio que impõe, certo? Mas aí a gente inicia o nosso debate em uma perspectiva na perspectiva das políticas públicas, tá certo? Como elas são formuladas? O que são as políticas públicas na perspectiva da sociedade socialista e da perspectiva da sociedade capitalista? Né? A gente tem que abordar determinados conceitos bases que são literalmente o alicerce da construção da cidadania. É por causa desses alicerces básicos que nós, enquanto políticos, enquanto cidadãos, temos aquilo que é chamado de bem-estar social, certo? Primeiro, o que é esse bem-estar social em si, né? É a demanda que garante que o Estado dará ao civil, ao indivíduo que é considerado cidadão, certo? Os direitos básicos para o processo de subsistência. E de acordo com a Declaração dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses direitos que devem ser dados ao ser humano, ao indivíduo em si, têm que ser direitos dignos de sobrevivência, de subsistência, né? Aquela questão da moradia, a questão do atendimento médico para o indivíduo ter uma saúde de qualidade, a questão do direito a uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, para que o indivíduo tenha uma preparação para ser inserido no contexto do mercado de trabalho, né? Mas tudo isso, ela tem uma relação com o quê? Uma relação com investimentos,
né, tem uma relação com projetos de leis que são direcionados a essas categorias da cidadania, né? Categorias essa que existem movimentos sociais que defendem cada uma, né? Existem os movimentos sociais que defendem os direitos dos trabalhadores, existem os movimentos sociais que defendem os direitos dos estudantes, existem os movimentos sociais que defendem os direitos das mulheres, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que essa perspectiva social, que essa perspectiva pública, ela depende disso, dos investimentos e dos projetos de leis que são direcionados para estas categorias. Em uma perspectiva geral, a gente vai perceber que na sociedade socialista, né, os certos meios de produção são socializados ou coletivizados, né? O Estado, uma perspectiva geral, ele passa a assumir a população de forma integral. Então, não vai ser, por exemplo, o capitalista que vai ter uma parcela de participação no processo de subsistência do indivíduo a partir do momento que ele dá um emprego a um indivíduo X ou Y, tá certo? Então, assim, nós temos que fazer aquelas abordagens de como esses projetos eles beneficiam a coletividade de uma forma geral e na perspectiva socialista, o que é que a gente vai perceber? Que essas políticas públicas que a garantia desses investimentos sociais são garantias mais coletivizadas, né? Por quê? Porque os políticos em si, com uma base socialista, eles tendem a pensar mais no contexto de dignidade da população. E já na sociedade capitalista, o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer o contexto da propriedade privada. O Estado ele vai procurar sim atender às necessidades sociais básicas, como a educação, segurança e saúde, mas para isso vai ser necessário a cobrança de impostos, né, para que de esses serviços básicos ao cidadão seja garantido, vai ser necessário que os impostos eles sejam utilizados para o processo de manutenção de todos esses serviços das políticas públicas, né, existentes no contexto dos direitos do cidadão. Quer ver um exemplo básico com relação a essas taxas de manutenção de serviços que fazem parte de políticas públicas e políticas sociais? O auxílio emergencial, né? Que todo mundo diz, o Bolsonaro é um presidente muito bom, porque o Bolsonaro ele deu o auxílio X para a gente, auxílio de tal quantia para a gente poder não morrer de fome nesse período de pandemia. Espera aí, será realmente mesmo que foi o Bolsonaro que deu esse auxílio? Gente, lógico que não, entende? O auxílio em si, como parte dos nossos impostos que a gente paga anualmente, é o que nós em si pagamos, entende? Então, assim, o auxílio, ele é nada mais, nada menos do que a devolução do nosso próprio dinheiro para poder nós conseguirmos deixar em manutenção a nossa qualidade de vida, entende? Então, assim, quando o Bolsonaro, por exemplo, veio no Ceará, ele tinha dito assim, né, o governador que fechar o seu estado vai ter que arcar com auxílio emergencial. Não é bem assim que funciona, certo? Ele pode até fazer e não ter fiscalização, mas não é bem assim que funciona. Como é que funciona numa perspectiva geral? Funciona o, a gente, nós em si, enquanto cidadãos, pagando os nossos impostos enquanto nós estamos realmente trabalhando, tá certo? E no decorrer desse pagamento, nós vamos tendo a devolução do governo federal através desses serviços que podem gerar, né,
aquilo que é básico para o ser humano, que é a educação, que é a saúde, que é a segurança, né, que de uma forma direta faz com que nós, enquanto seres políticos, enquanto seres sociais, tenhamos uma vida digna, tá certo? Só lembrando que, se não estiverem compreendendo, me avisem, certo? Eu estou indo. Às vezes eu posso me empolgar. Outra questão que tem uma relação direta com o contexto da cidadania e o contexto do trabalho, certo? É a questão do, do cidadão em si ter aquela capacidade intelectual de reivindicar os seus direitos. É o cidadão em si compreender quais são os direitos e, ao mesmo tempo, os deveres que cabe a ele enquanto ser político, enquanto ser social, certo? Existe aqui, nessa página de slide, um pequeno exemplo, que é o exemplo da campanha salarial da França, né, analisada pelo sociólogo Robert Castel, certo? O Robert Castel, ele faz uma análise bem básica da sociedade francesa no que diz respeito à reivindicação pelos direitos em si, né? A reivindicação pelo direito salarial, ele resulta no direito ao trabalho, ou seja, um trabalho digno para todas as pessoas, para que todas as pessoas sejam capazes de arcar com os impostos que são cobrados pelo Estado, certo? Além do direito ao trabalho, ao direito digno do trabalho, né, o indivíduo em si, ele tem, a partir do momento que ele está inserido no mercado de trabalho, ele tem o direito à greve se por acaso houver algum tipo de exploração trabalhista dentro do contexto da indústria com a qual ele está inserido, tá? A gente vai ter também, né, a base da organização livre dos trabalhadores em formato de sindicatos, né? Então, assim, o que seria esse sindicato que é uma base institucional em defesa dos direitos dos trabalhadores? É a instituição que vai intermediar intermediar a relação entre empregado e patrão. Em quais sentidos? No seguinte sentido, se por acaso os trabalhadores em si, em uma empresa X ou Y, passar a compreender que todos os direitos, os seus direitos em si, enquanto trabalhadores, estão sendo obstruídos, esses trabalhadores, eles convocam o sindicato para poder montar uma mesa de negociação, certo? Essa mesa de negociação é mais para desenvolver aquele intermédio na conversa entre esses trabalhadores e o patrão. Se por acaso o patrão ele não for aquela pessoa que de alguma forma aceita conversar com os trabalhadores e quer realmente montar um diálogo com base em negociação de direitos e deveres existentes na sua indústria ou na sua fábrica, então, então, se por acaso ele for um indivíduo que não escute, que não quer entender a posição desses trabalhadores, então o sindicato ele vai partir para o contexto das leis do Ministério do Trabalho, certo? Como assim as leis do Ministério do Trabalho? São as leis que regem a Constituição, que de uma forma direta defendem a estadia dos trabalhadores de uma forma digna e de uma forma humana no seu ambiente de trabalho, certo? Então, assim, nós vamos ver, por exemplo, que muitas vezes os patrões que não querem seguir esses padrões de respeito aos seus empregados, eles muitas vezes eles são, como é que eu posso dizer, são denunciados, né? Eles são colocados na justiça, né? E só um instante. Muitas vezes eles são colocados na justiça, né? Eles são, e muitos deles
têm obrigatoriamente que pagar determinadas indenizações aos seus empregados. Mas por quê? Porque ele não respeitou os direitos deles. Então, assim, se por acaso o Estado em si, né, enquanto instituição geral que defende o direito de todo cidadão, não der um jeito nesse patrão, o que é que vai ser feito? O que é que vai ser exercido? A greve, né? Os trabalhadores, eles não ganham direito à greve, então o sindicato, ele tem a obrigação de convocar essa mesma greve, certo? Lógico que essa greve é somente em último recurso, certo? A greve em si, ela não deve existir a partir do primeiro momento em que o patrão ele se nega a conversar. Não, não, não é isso, né? A, a greve em si, ela é convocada pelo sindicato a partir do momento que eles passam a perceber que esse capitalista, né, não tem mais diálogo. Ou seja, é um último recurso, literalmente, onde que todos os trabalhadores em si, eles param as suas atividades, né, industriais, as suas atividades de produção. Detalhe, mas tem que lembrar no seguinte detalhe: dependendo da profissão, dependendo da classe ou da categoria, né, não são todas as profissões que têm o direito de entrar 100% em greve, tá? Em qual sentido? Porque muitas profissões, elas têm como é que eu posso dizer? Elas têm uma ligação direta com a manutenção de outras profissões, né? Como, por exemplo, um motorista de ônibus. O motorista de ônibus, quando eles vão entrar em greve, eles não podem entrar 100% em greve. Eles têm que ter, para poder eles terem o direito à greve, eles têm que manter pelo menos 30% da sua classe profissional em serviço. Por que, Josiano, isso? Porque o motorista de ônibus, ele transporta outros profissionais que têm uma relação indireta com a manutenção do lucro de outras empresas e até mesmo com a manutenção dos serviços públicos, certo? A partir do momento que eles passam a transportar profissionais que fazem parte do serviço público. Então, assim, lógico que se por acaso eles adentrarem nesse contexto de greve 100%, né, deixando as outras profissões à mercê, o que é que vai acontecer? A greve em si ela é considerada inconstitucional, certo? É só pegar um exemplo básico, né? Porque, assim, às vezes, determinadas profissões, elas não podem entrar em greve, né? 100% em greve, aliás. Todos podem entrar em greve, tá, gente? Consertando aqui, corrigindo. Todas as profissões podem entrar em greve, mas não são todas as profissões que têm o direito de entrar 100% em greve. Agora vamos citar um exemplo. A greve dos trabalhadores. Eu acho que foi na época de vocês, quando vocês estavam no primeiro ano, se eu não me engano. Ou vocês estavam no nono ano, a greve dos caminhoneiros, tá? A greve dos trabalhadores caminhoneiros, tá? Se eu não me engano, foi ou em 2019 ou foi em 2018. Eu acho que foi em 2018, tá? Onde que essa greve em si, né, essa profissão em si, eles não podem parar 100%. Porque se por acaso eles pararem 100%, eles vão acabar com o lucro tanto do Estado quanto de determinadas empresas, certo? Por causa de tudo aquilo que eles transportam, os caminhoneiros em si. Então, isso dá um déficit econômico no Estado gigantesco, porque essas empresas que falirem por causa da greve dos caminhoneiros vão ter um prejuízo desgraçado, não vão ter como pagar os impostos ao Estado. Tá? Pensa nessa lógica, e essa lógica cabe também às outras profissões que não podem entrar 100% em greve. Porém, os caminhoneiros em si, eles entraram 100% em greve.
né? Mesmo com a pressão do Estado, mesmo com a pressão da polícia em si, né, enviada pelo presidente Temer na época, eles entraram 100% em greve. E logo depois que eles entraram em greve, não deu 2 semanas, começou prejuízo nos postos de gasolina, começou prejuízo nos mercados. Por quê? Nos mercados, porque muitas frutas que eram transportadas apodreceram. Nos postos de gasolina, porque muitos caminhões de gasolina não chegavam até os postos. Isso prejudicava também o trabalhador que tinha que entrar que tinha o carro próprio, né? Então, assim, tem muita essa questão de levar em consideração o contexto de lucro da outra profissão. Porém, pelo fato dessa profissão influenciar diretamente na economia de todo o estado, de todo o Brasil em si, o que foi realizado para o Brasil, no Brasil em si, nessa época da greve dos caminhoneiros, o Michel Temer aceitou de cara, sem nem pestagenar, pestagenar, acho que é essa palavra, né? Sem nem piscar, né? Aceitar, conversar, entrar numa mesa de negociação com os caminhoneiros. Por quê? Porque se aquela greve se alastrasse por mais tempo, o prejuízo, gente, ia ser incalculável, tá certo? E outra questão que foi analisada dentro desse contexto salarial da França e que tem como exemplo o Brasil é também essa questão do direito ao consumo. Certo? Direito ao consumo em qual sentido? No sentido do indivíduo a cada ano, do empregado a cada ano, ele ter um reajuste salarial de acordo com a inflação para ele poder consumir, para ele poder ter direito ao trabalho, ter direito a sobreviver comprando todos os mantimentos que são necessários para um mês. Entende? É em qual sentido esse direito ao consumo? No seguinte sentido, vou pegar um exemplo: o feijão aumenta o preço, feijão e arroz aumenta o preço, mas o salário não aumenta. Quem é que fica com prejuízo? O trabalhador. A carne aumenta o valor, né? Quem é que fica com prejuízo? O trabalhador. Por quê? Porque o salário ele não vai estar de acordo o, com a inflação de ano X ou Y. Mas, Luciano, então por que essas coisas tendem a aumentar? Né? Elas aumentam por causa da inflação. Então, se os nossos mantimentos aumentam por causa da inflação, por que o salário também não aumenta? Tem que levar isso em consideração, tá ok? Outra questão que tem que levar em consideração ao contexto do trabalhador é como os poderes políticos relacionados às políticas públicas em si passam a funcionar, né? Nós temos dois tipos de poderes que vão ser limitados ao controle da cidadania, que são o poder político e o poder econômico. Essas políticas públicas em si, elas são exercidas somente de acordo com os interesses políticos que são dados por meio da coligação de cada partido e também por via do poder econômico, né? Porque para as políticas públicas elas serem de alguma forma realizadas, executadas, né? Precisa ter tido antes uma análise econômica inserida no projeto de lei que vai fazer com que a realização dessa política pública seja possível, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que levar em consideração o poder político. Esse poder político em si, ele diz respeito à distribuição coletiva dos recursos. No seu máximo, em seu sujeito máximo é o Estado, uh, que opera por meio de um aparato jurídico-administrativo, que são as leis, órgãos estatais, etc. Outros sujeitos do poder político são os partidos, os sindicatos, movimentos sociais organizados
que têm uma autorização legislativa para sua atuação, porque eles passam a defender o direito do cidadão, ou seja, o direito da maioria e o direito das minorias. Mas aí a gente tem que levar em consideração uma coisa, no que diz respeito a esse contexto de políticas públicas e o poder político em si, certo? Nós sabemos que os indivíduos, os sujeitos que fazem parte do poder político, eles têm uma ligação direta com o funcionamento do poder econômico, porque são eles que controlam todos os recursos econômicos. Então, assim, a gente já percebeu uma coisa, que esses recursos econômicos em si, ele tem como por base a propriedade, a posse e os recursos econômicos. E quem são os sujeitos? É a empresa, e essa empresa em si são os órgãos que pagam impostos ao Estado, juntamente com os seus trabalhadores, para que o poder político em si possa ser executado, para que o poder político em si possa existir dentro de um contexto de representatividade governamental. Como assim? Em quais sentidos? Simples. O poder político, quem faz parte dele? Todos os sujeitos que foram escolhidos como representantes governamentais por nós, a população. Esses poderes políticos, eles são divididos em partidos, como foi o exemplo que eu coloquei aqui: PT, PSDB, PSL, PMDB, etc. Certo? Então, assim, esse poder político dividido em partidos, eles são colocados nas câmaras de vereadores, de deputados e senadores. Eles vão funcionar como o chamado poder legislativo, tá certo? Levando em consideração que esse mesmo poder legislativo, eles têm a garantia de permitir ou não que os indivíduos que fazem parte do poder executivo se utilizem de determinadas pedaladas fiscais. Como assim, pedaladas fiscais? Em quais sentido? Simples. É só pegar como base o poder econômico. O poder econômico em si, ele é sempre planejado em ano X para o ano seguinte. Em qual sentido? Simples. Todo município, estado e todo o país, eles passam a planejar, fazer um planejamento econômico para todos os gastos previstos no ano seguinte. E eles têm que separar uma quantia X destinada somente ao planejamento que foi pré-estabelecido no ano anterior. Chegou o ano seguinte, aí o presidente em si, ele tem o presidente, o prefeito, o governador, eles têm autorização de utilizar apenas aquilo que está naquele planejamento realizado no ano anterior. Se por acaso o prefeito, governador ou presidente utilizar dinheiro a mais daquilo que estava previsto naquele planejamento, o que é que isso vai acarretar? Acarreta em pedaladas fiscais, certo? Que foi justamente o fato que fez com que a Dilma ela fosse tirada do cargo, né? Foi justamente por causa disso que teve o impeachment da Dilma, por causa das pedaladas fiscais. Qual seria o correto, de uma forma direta, né? Seria o correto. Se o presidente necessitar de utilizar recursos a mais daquilo que estava previsto naquele planejamento, então o presidente ele tem que montar um projeto de lei, enviar para as câmaras, para a Câmara dos Deputados, para entrar em votação, para depois seguir para a Câmara dos Senadores e entrar em votação. Se for aprovado, o presidente usa. Se não for aprovado, o presidente não tem autorização de utilizar,
certo? E a mesma coisa funciona para o governador, que parte para a Câmara dos Deputados Estaduais, e a mesma coisa parte para os prefeitos, que parte para a Câmara dos Vereadores, certo? Só que tem que levar em consideração uma coisa: se o presidente utilizar esses recursos e ele não tiver autorização das câmaras, o que é que pode vir a acontecer com esse indivíduo? Pode acontecer o que nós conhecemos como impeachment, tá certo? Lógico que a gente tem que ver muitas questões de injustiças políticas que acontecem no decorrer dos anos, né? Tipo assim, a Dilma ela teve impeachment, ela teve o seu impeachment por causa dessas pedaladas fiscais. O Michel Temer também teve pedaladas fiscais e não foi colocado para fora. O Bolsonaro também teve pedaladas fiscais e não foi colocado para fora. Mas por quê? Vamos levar em consideração isso. Porque eles não tiveram impeachment que nem a Dilma, por causa desse contexto de coligações existentes dentro das câmaras. Como assim? Simples. Em todas as câmaras se tem a oposição ao governo e se tem a bancada ao governo. Aquelas pessoas que fazem parte da bancada do governo são justamente aquelas pessoas cujo qual o governo, nas mãos do presidente, governador ou prefeito, ofereceu aos políticos de determinados partidos que fazem parte das câmaras determinados cargos públicos, como cargo de ministro, né, ou cargos de secretários, etc. Certo? Por eles terem esses cargos oferecidos pelo governo, o que é que esses partidos fazem? Toda vida que o Poder Executivo der algum projeto de lei para votação, esses partidos votam a favor do governo. E existe também, dentro desse contexto das câmaras, as oposições. Né? Essas oposições são justamente partidos que desenvolvem uma política legislativa contra o governo. Mas lógico que essa oposição contra o governo, ela tem que partir de uma perspectiva justa. Justa em qual sentido? Simples. Eu tenho o contexto do congelamento salarial, do congelamento salarial dos professores por 2 anos, que foi o ano de 2020 e 2021, que foi algo decretado pelo Bolsonaro. Ele levou para votação na Câmara dos Deputados e todos os partidos que eram a favor do governo votaram em prol desse congelamento do reajuste salarial dos professores por 2 anos, tá certo? E realmente foi executada, foi promulgada. Isso é justo? Não, não é justo. Um reajuste salarial ser congelado por 2 anos, isso pode deixar vários professores que têm horas mínimas, né, assim, no chinelo por causa do preço dos alimentos, tá? Então, essa é a hora que a bancada da oposição deve funcionar contra o governo. Em quais sentidos? Por essa ação ser algo injusto e que impacta diretamente uma profissão, então eles têm que desenvolver discursos, projetos de leis e encontrar partidos que venham a aderir à sua condição de não promulgar essa lei injusta que seria o congelamento salarial dos professores por 2 anos. Eu peguei um exemplo, certo? Agora vamos levar em consideração. Se o Estado ele colocou um projeto de lei que aumentasse a verba das creches integrais, pega um exemplo, né? Aumenta as verbas das creches integrais. A oposição ir contra o governo perante uma lei dessa é justo ou injusto?
lógico que é injusto, não faz sentido. Então, lógico que eles não partem para, lógico, para agressão política no sentido de não aceitar ou não acatar essas decisões constitucionais, tá? Agora sim, tem que lembrar uma coisa, tá, gente? Que faz uma relação tanto a esse contexto de poder político e esse poder econômico. Vocês sabem que nem todos os políticos que são os nossos representantes, eles têm um determinado entendimento legislativo, né? Então, o que é que eles têm? Eles têm o que são chamados de assessores. Esses assessores, muitas vezes, eles são técnicos jurídicos, né? Que servem para orientar esse deputado, vereador ou senador em seus discursos ou em suas votações legislativas, tá certo? Então, assim, por exemplo, a gente brincou muito com relação ao período que o Tiririca ele foi eleito, né? Um palhaço foi eleito e tal, né? Mas aí ninguém contava que, mesmo ele sendo um palhaço analfabeto, ninguém contava que ele, mesmo sendo uh, eleito deputado federal, ele ainda tinha a assessoria de técnicos jurídicos que orientava ele em determinadas ações de discussão de discussões políticas, tá certo? Essa é a questão, essa é o fato, tá certo? Pessoal, no mais é isso.